Resolução de exercício. Agora, resolvendo o exercício 2, o nosso primeiro exercício é esse daqui. Eu não vou resolver ele. Eu vou resolver um exercício mais geral. Eu vou resolver esse daqui, ó. AX sobre AX. O nosso A também é um número natural. A gente não precisa se preocupar muito com quem ele é. Não pode ser zero. Um número natural qualquer. Por quê? Porque daí eu tenho geral para quando vale isso aqui. Quanto dá esse daqui? No caso, nesse exercício, o nosso A está valendo 9. Vou fazer esse aqui porque ele é mais geral. Como é que vai ficar então? U igual a AX. Se o nosso X vai a zero, a gente também sabe que o nosso U vai a zero, por causa da relação que eles têm. O U é igual a AX, então se um vai para zero, o outro também vai. E como é que vai ficar? Vai ficar limite, quando U tende a zero, de seno de U sobre U. Acabou. Isso aqui dá 1. Esse aqui é exatamente o nosso limite fundamental do seno, e a gente sabe que isso dá 1. Então, repara que desde que eu tenha o mesmo número em cima e o mesmo número aqui embaixo, x vezes alguma coisa em cima e embaixo, essa resposta dá 1. Então, se aparecer exercício, por exemplo, limite de seno de 5x sobre 5x, eu já sei direto agora, desde que o x tenda a zero, já sei direto que isso dá 1. Então, a gente tem o nosso limite fundamental um pouco maior agora. Vamos ver o exercício B, então. Primeira coisa do exercício B é que, de maneira nenhuma, esse 3 pode vir lá para frente. A gente já falou sobre isso. Seno de 3x é diferente de 3 seno de x. Isso aqui não pode ser feito, tá? Eu não posso ficar passando o número que está multiplicando o ângulo para frente como se ele fosse um número multiplicando o seno. Não pode fazer isso. Tá, mas então o que eu posso fazer? Eu poderia fazer uma substituição, chamar esse cara aqui de U e coisas do tipo. Mas tem um jeito mais prático. A gente acabou de descobrir isso daqui. E a gente vai usar isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar a minha conta por 1. Vai ficar assim. Limite de 3 sobre 3, seno de 3x sobre x, quando x tende a zero. Repara que esse daqui é o meu 1. 3 dividido por 3 dá 1, então eu não estou alterando a minha conta. Porém, eu posso fazer uma multiplicação. Essa parte de cima eu vou deixar ela parada, eu não vou multiplicar nada. Mas aqui embaixo, esse 3 eu vou colocar ele aqui pertinho. Porque, olha como é que fica. Olha que bonitinho que fica. Aqui eu tenho exatamente o que eu preciso, mas o meu 3 aqui na frente, ele está sobrando. Mas tudo bem, porque como esse 3 está multiplicando a conta inteira, eu posso jogar ele para fora do limite. Porque ele não está me atrapalhando. Então, eu posso escrever a nossa conta desse jeito. Lembrando que eu sempre posso passar um número para frente do limite, desde que ele esteja multiplicando toda a função. E agora aqui ficou fácil. Quanto que dá esse limite? A gente acabou de responder. Esse limite aqui, quando o A for 3, é 1. É o limite fundamental. Então, a gente vai ficar com 3 vezes 1, que é 3. Então, esse fato que a gente está falando de multiplicar por 1, somar 0, é muito bom, porque ele nos ajuda a encurtar o exercício bastante. Vamos ver a letra C. Tá aqui a letra C. O que a gente tem de problema? Esse 3 está sobrando, porque no ângulo eu não consigo mexer muito, mas fora dele eu consigo. Esse 3 está sobrando, e eu deveria ter um 4 aqui, para ficar com o seno de 4x sobre 4x. Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou multiplicar por 1. Vai ficar assim, certo? O meu 1 agora está aqui, 4 sobre 4. Aqui, antes, eu tinha multiplicado só a parte de baixo, certo? Só multipliquei a parte de baixo. Aqui, eu poderia multiplicar a parte de baixo também. Ficaria 12x. Mas eu não vou deixar 12x, porque, na verdade, eu tenho 4 vezes 3 vezes x. Eu vou escrever 3 vezes 4 vezes x. Multiplicação não importa a ordem.
E por que eu vou fazer isso daqui? Vamos ver. Se eu escrever desse jeito, a gente vai ter limite 4 sobre 3, seno de 4x dividido por 4x. Repare que a gente está com o exercício exatamente igual. A gente tem aqui embaixo 12x e a gente tem aqui embaixo 12x também. Eu só reescrevi de um jeito diferente. E o que a gente pode fazer? Esse 4/3 está multiplicando toda a minha função, então pode ir lá para fora, deixando o meu limite desse jeito. Esse limite aqui a gente já sabe que dá 1, então vai ficar 4/3 vezes 1, que é 4/3. Então, de novo, o fato de a gente conseguir multiplicar por 1, de brincar com as funções contínuas, que a gente pode jogar elas para fora, são fatos bem importantes que nos ajudam a resolver. Além de que limite fundamental é bem importante. Lógico que de onde é que saiu esse aqui? Esse aqui saiu de uma substituição, u igual a 4x, certo? Letra D. Lembrando que, antes de fazer letra D, se vocês não fizeram os exercícios desse jeito aqui, que nem eu fiz, não quer dizer que está errado. O que vocês podem fazer é confiram, ver se dá o mesmo resultado, e podem tentar fazer os próximos usando o mesmo método antes de ver o resto da correção, tá bom? Nesse daqui, o que eu preciso? Na teoria, eu precisava de seno de 10x sobre 10x. E eu também precisava de seno de 7x sobre 7x, porque esse eu sei e esse eu sei. Então, aqui eu vou ter que fazer algumas multiplicações. Alguns uns, na verdade, eu vou multiplicar essa conta aqui por 3 números uns. E qual que vai ser ele? Um vai ser 10 sobre 10, que a gente sabe que dá 1. O outro vai ser 7 sobre 7, que a gente também sabe que dá 1. E o último vai ser o mais estranho que a gente tem. Como é que ele é? Ele vai ser assim. Em cima eu vou colocar 1 sobre x, e embaixo eu vou colocar 1 sobre x. Repara que é um número dividido por ele mesmo, que também dá 1, certo? Então, como é que vai ficar isso? Limite, quando x tende a 0, da nossa seguinte conta. Vou escrever aqui para baixo que acho que vai ficar um pouco melhor. Limite, quando x tende a 0. Tá aqui a nossa divisão. Em cima, então, eu vou multiplicar por 1. Multipliquei por 1. Embaixo, eu vou multiplicar por 1. Tá aqui. Então, aqui a gente tem o seno de 10x e aqui embaixo o seno de 7x. Além disso, como eu falei, a gente vai multiplicar por 1 sobre x e 1 sobre x. Lembrando que isso daqui vale 1, não altera a minha conta. Esse daqui também vale 1, não altera a minha conta. E isso daqui também vale 1, o que não altera a minha conta. Agora a gente vai montar do jeito que nos é útil. Em outras palavras, esse 10 vem aqui para baixo, esse x vem aqui para baixo e esse 10 fica parado. Esse 7 fica parado, esse 7 vem aqui para baixo e esse x também vem aqui para baixo. Vai ficar assim. Parece muito estranho, mas tá ótimo. A gente sabe que aqui embaixo desse 10 tem 1 e aqui embaixo desse 7 também tem 1. Então eu vou quebrar essa fração em duas frações, desse jeito. Não tem problema nenhum, se eu multiplicar as duas frações, a gente mantém o resultado. Nessa parte onde só tem números, o que eu vou fazer? Eu vou resolver a minha conta. Como é que ela vai ficar? Limite de 10 sétimos. Porque é divisão de frações, então esse vezes esse e os dois de dentro multiplicando. E o resto, vamos deixar como está. O que a gente pode fazer agora? Constantes multiplicando podem ir lá para fora porque faz parte de funções contínuas. Então, a nossa conta fica assim. Reparem que esse limite aqui existe e esse limite aqui, ele também existe. Então, eu posso escrever dois limites separados, assim como eu fazia para soma ou para subtração. Eu posso fazer para divisão, desde que os dois estão separados e que o de baixo não seja 0. A gente sabe que dá 1, então eu posso separar. Fica assim. Olha que coisa linda que dá. Agora ficou fácil, porque a gente sabe que esse aqui vale 1 e que esse aqui também vale 1. Então, basicamente, a gente terminou o exercício.
porque o que sobra é 10 sétimos vezes 1 vezes 1, que são 10 sétimos. Então, aí, bem tranquilo resolver o exercício. Agora, letra E. A letra E é essa daqui, mas antes de resolver a letra E, a gente vai fazer duas continhas. Primeiro, relembrar que a gente tem esse limite fundamental aqui, 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tende a zero, que dá zero. E eu vou fazer um outro caso para vocês, que na verdade a gente poderia escrever assim, ó, cosseno de ax menos 1, o menos 1 é esse 1 ali, tá? Dividido por ax. Então, eu estou resolvendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou falando sobre a ordem dos números aqui em cima. Primeiro o cosseno e depois o menos 1, ou primeiro o 1 e depois o cosseno, que eu posso ter dos dois jeitos, que vai dar a mesma coisa. E também que desde que eu tenha o mesmo cara em cima e embaixo, cosseno de ax dividido por ax, que nem eu tenho aqui, x e x, isso também não vai nos alterar o resultado, desde que x tenda a zero. Por quê? Como é que eu faria esse exercício? Eu só precisaria chamar o u de ax. Se o x tende a zero, a gente já está craque nisso, a gente sabe que o nosso u também vai a zero. E o que vai acontecer? Eu vou ter limite, quando u tende a zero, de cosseno de u menos 1 sobre u, certo? Tá, mas aqui eu tenho do contrário a parte de cima, eu coloco o menos 1 em evidência, eu vou ter menos cosseno de u mais 1 por u, repara que menos com menos deixa esse cara aqui positivo, e menos com mais deixa aqui negativo, então tá tudo ok. Esse menos é uma constante multiplicando, pode ir para fora do nosso limite, vai ficar menos limite de 1 menos cosseno de u sobre u. Isso aqui a gente já sabe que dá zero. Então, isso dá menos zero, que é zero. Então, na verdade, o que a gente pode fazer é esquecer toda essa conta que a gente fez. Esquece ela, a gente já sabe disso. Isso é igual a zero. Então, lógico que a gente pode fazer todas as continhas todas as vezes, mas a gente pode usar tanto esse resultado como esse resultado. Vai ser útil por causa que aqui a gente tem cosseno de 2x e cosseno de 3x, então, sabendo dele desse jeito aqui, fica bem mais tranquilo. Porém, a gente pode sempre fazer substituição nos limites conforme a gente vai resolvendo. Como é que a gente faz esse daqui, então? Para resolver ele, eu vou somar zero aqui no meio. Vai ficar assim. Somei zero, porém o zero um pouco diferente. Menos 1 mais 1 dá zero. O que eu posso fazer agora? Eu vou separar esse limite em duas frações. Eu vou colocar essa fração aqui, mais esta outra fração aqui, certo? E o que eu faço agora? Multiplico por 1. Essa eu vou multiplicar por 1 e essa eu também vou multiplicar por 1. Posso fazer isso, eu posso multiplicar por 1 aqui embaixo, eu posso multiplicar por 1 onde eu quiser. Vou multiplicar aqui por 1 e aqui por 1. Quais 1? Esse 1. Ou esse 1, acho que é um pouco melhor. O que acontece? A mesma ideia do que a gente fez em limites. Esse 2 de cima eu vou deixar parado e na parte de baixo eu vou juntar o 2 com um x. Mesma coisa eu vou fazer nesse pedaço. A parte de cima eu vou deixar parada e a parte de baixo eu vou juntar. Por quê? Porque eu quero essas duas partes sozinhas. Então, eu vou conseguir separar em dois limites e eu consigo colocar essas constantes para fora. Fica assim. 2, limite de cosseno de 2x menos 1 sobre 2x quando x tende a zero. Mais 3, outro limite, porque eu posso separar desde que os dois existam, e eu sei que eles existem, sobre 3x. Aí o que acontece? Eu já sei pelas continhas que a gente fez antes, que com uma substituição aqui, falando que u é igual a 2x, isso daqui vai ser igual a zero,
E eu também sei que se eu fizesse uma substituição de U aqui, chamando U de 3x, isso aqui também vai para zero. Então, eu vou ficar com 2 vezes 0 mais 3 vezes 0. É zero. E assim termina a letra E. Reparem que tem outros exercícios escondidos por aqui, tá? Eu fiz uma vez direto para ficar um pouco mais curto o vídeo. Se não entenderam, vê mais devagarzinho, pergunta de novo, a gente explica. E vamos fazer a letra F. Essa letra F, na verdade, é sacanagem, tá? Ele tá aqui só para atrapalhar um pouco, para ver que nem sempre é o que a gente imagina o exercício. A primeira coisa que a gente poderia imaginar é que o nosso x não tá indo para zero e eu preciso que o meu x vá para zero. Então, eu vou dizer que o meu u é igual a cosseno de x. Olha o que vai acontecer. Se o x tá indo para 3π, isso significa que o u estaria indo para cosseno de 3π. Para quem não lembra, 3π é 270, cosseno disso é zero, certo? Então, eu posso substituir a minha conta e ela vai ficar assim. Limite, quando o u tende a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u, porque aqui eu também tenho cosseno escrito. E aí, o que acontece? Esse limite aqui, ele não me é estranho, mas ele não é limite de a na x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, que é ln de a, que foi um que a gente viu. Ele não é limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, que eu sei que dá 1. Ele também não é o limite do cosseno dos exercícios que a gente acabou de fazer, quando x tende a zero, que é zero. Esse limite é o limite fundamental do e. A gente já sabe que esse cara aí dá e. Então, na verdade, a gente já terminou o exercício. Com essa substituição aqui, a gente vê que a professora sacaneou com todo mundo e colocou um exercício que tem cossenos, que tem ângulos ali, mas que não é exercícios que falam sobre a parte de trigonometria. É um exercício da aula anterior. Isso aqui é só para a gente cuidar que não é porque que aparece seno ou porque aparece cosseno que a gente precisa de fato usar esses daqui. O que a gente tem que analisar é qual é a situação que a gente tem, beleza? Tem mais um monte de exercício para vocês fazerem ali na listinha. Qualquer dúvida é só perguntar.